cuidado dessa igreja, desse rebanho. Deus abençoe a vida do pastor Adalto, da sua esposa, de toda a sua família, do pastor Jonatas e todos os que aqui estão presentes nessa noite. Que Deus em Cristo continue abençoando grandemente toda esta família, comunidade de Deus, vida nova. Amém? Quero louvar a Deus pela vida também de poder estar revendo o pastor Washington, juntamente com a sua esposa, missionária Andréia, o casal já abençoado, está ali, já conhecendo já há alguns anos e são homem e mulher de Deus. Amém? Fico feliz em poder revê-los nessa noite em nome de Jesus, assim como a igreja que está acompanhando ele. Meus irmãos, sem perca de tempo, amém? Diga para o seu irmão, nessa noite, Deus ainda tem mais uma coisa para falar conosco. Na multiforme sabedoria de Deus e na sua multiforme maneiras de falar, nós já vimos e ouvimos e sentimos Deus falar, agir e manifestar de diversas formas aqui nessa noite. E creio que até o término deste culto, Deus continuará trabalhando em nossas vidas e na sua vida nessa noite. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 11. Nós vamos ler o versículo que é o versículo central do tema desta festa, mas em seguida, para nós parafrasearmos com esse versículo que nós iremos ler, nós iremos para o primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, no seu versículo 18. Romanos capítulo 11 será a primeira leitura que nós iremos fazer, no versículo de número 5. Amém? Assentado mesmo como vocês estão, podem permanecer. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quantos encontraram? Pode dizer amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 5 do capítulo 11 da carta escrita por Paulo aos Romanos. Assim, pois, também agora neste tempo ficou, na minha tradução está um resto, mas na sua tradução pode estar remanescente, segundo a eleição da graça. Assim, pois, também agora neste tempo ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Agora eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19 e o versículo 18, que diz: também eu fiz ficar em Israel 7.000 todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda boca que o não beijou. Também eu fiz ficar em Israel 7.000 todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda boca que o não beijou. Quantos podem glorificar a Deus? Meus irmãos, rapidamente, quero ser bem sucinto e objetivo. O tema proposto para esses 13 anos é remanescentes. Vamos lá? 1, 2, 3. O tema é remanescentes. Louvado seja Deus. É notório que o tema direcionado para esta festa é um tema bastante relevante e propício para esse momento em que nós estamos vivendo, para o tempo da igreja nos dias de hoje. Quando nós falamos de remanescente, essa palavra era um termo designado a um determinado grupo de pessoas que dentro de uma sociedade ou que de uma comunidade era um grupo de pessoas que, podemos assim dizer, que andava na contramão
do caminho que aqueles outros grupos costumavam andar. O remanescente era aquele que de nenhuma forma ele deixava com que as suas características fossem corrompidas. O remanescente era aquele que de maneira alguma e diante de proposta alguma ele deixava se deformar por alguma situação. O remanescente era aquele grupo de pessoas que tinham a certeza e a convicção daquilo que eram, daquilo que faziam, e dentro de um contexto cristão, daquele em que eles adoravam e prestavam culto. Quando Paulo está escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 11, versículo 5, Paulo está direcionando esta carta e as seguintes palavras a um determinado grupo de pessoas. É certo que o capítulo 11 em Romanos, Paulo ele está escrevendo e endereçando aquelas palavras, apontando para o futuro do povo judeu, o futuro dos israelitas. A mensagem no capítulo 11 de Romanos é uma mensagem voltada para o povo judeu, o remanescente da nação israelita, aqueles a qual Deus, num determinado tempo que ainda está para se cumprir, restaurará a condição espiritual da nação de Israel, que pode ser uma nação rica, pode ser uma nação forte, pode ser uma nação próspera, mas é uma nação que espiritualmente está decaída, é uma nação que espiritualmente não está no seu melhor momento de comunhão com o Pai Celestial. No entanto, quando Paulo escreve essa carta, ele escreve porque havia um determinado grupo de gentios que estavam praticamente trazendo um julgamento pré-definitivo sobre os judeus, dizendo que eles já não teriam mais chance e nem oportunidade alguma, que a salvação já não poderia mais chegar para eles. Mas aí Paulo escreve o capítulo 11 de Romanos, e ele descreve dizendo que não, que ainda tinha no meio deles um remanescente, aqueles que diferente dos outros judeus não se venderam, aqueles que diferente dos outros não se corromperam, mas aqueles a quem o joelho deles hão de se dobrar e de se curvar, daquele que é único, é digno e merecedor de toda a glória. O que Paulo está escrevendo é aplicado à nação de Israel, ao povo judeu. Mas nós podemos extrair desse tema remanescentes o que é relevante para a igreja de Cristo na atualidade que nós estamos vivendo. Uma vez que nós vemos que o remanescente é aquele grupo de pessoas que se mantém firme no seu caráter, que se mantém firme na sua personalidade, logo eu entendo que o remanescente é caracterizado como o adorador que Deus está procurando. Pois João capítulo 4, quando Jesus direciona a palavra à samaritana que estava na beira daquele poço, Jesus diz para ela que ele estava à procura, o Pai está procurando verdadeiros adoradores, adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque importa que quem adora a Deus o adore em espírito, porque Deus é espírito, e toda dimensão de adoração a Ele tem que ser no espírito, e toda forma de louvor a Ele tem que ter a essência do espírito, e toda forma de oferta e sacrifício a Ele tem que estar na dimensão do espírito, porque aquele que nós adoramos é espírito, e por Ele ser espírito, a presença dEle já está aqui nessa noite.
tinha mais solução para o povo judeu, Paulo estava dizendo: vocês estão enganados, não é só você que adora, tem remanescentes no meio deles que também adoram também. Nós precisamos compreender uma coisa: enquanto nós estamos adorando aqui, existem outros remanescentes que estão adorando do outro lado de lá. Mas dentro do contexto de sermos remanescentes diante da presença de Deus, Deus, Ele deseja que a igreja de Cristo permaneça fiel a Ele diante de qualquer situação. O texto que nós lemos em 1 Reis nos mostra nos versículos anteriores Elias fugindo para o deserto, porque havia recebido uma ameaça de uma mulher chamada Jezabel. A Bíblia diz que quando Acabe firma uma aliança matrimonial com essa mulher, Samaria, que era governada por Acabe, que era rei daquela região, até o presente momento era uma cidade que a adoração a Deus era frequente naquele lugar. Havia um altar que havia sido levantado ao Deus de Israel, para que todos aqueles que transitassem em Samaria ou passassem por ela, pudessem diante daquele altar oferecer o seu sacrifício, oferecer as suas ofertas, os seus louvores, prestar o culto ao único e verdadeiro Deus, aquele que é digno de louvor, de honra e de adoração. Mas durante todo o percurso da história, nós vamos ver que se tem uma coisa que o diabo ele tem lutado e tem tentado até os dias de hoje, é tentar tirar a essência daqueles que são remanescentes da casa de Deus, é tentar tirar a essência daqueles que se declaram adoradores, é tentar tirar a essência daqueles que se declaram homens e mulheres de Deus, daqueles que se declaram ter uma vida voltada para servir fielmente ao nome santo do Senhor Jesus. Porém, diante dessa situação, quando Acabe casa com Jezabel, uma das coisas que ela faz é destruir o altar que havia sido levantado para adoração a Deus e erguer um altar para adoração a Baal. Preste atenção, porque Deus tem visto que no meio da igreja tem os seus remanescentes, mas é sobre esses remanescentes que o diabo está trabalhando, porque o remanescente é aquele que a tentação pode vir, mas ele não se cede à tentação. O remanescente é aquele que os caminhos opostos, os caminhos traçados de formas contínuas, de formas contrárias. O remanescente é aquele que por muitas das vezes o inimigo coloca atalhos, caminhos diferentes na vida dele, mas ele não sai do caminho que Deus o colocou. O remanescente é aquele que uma vez que ele disse que a boca dele é para louvor a Deus, ele não coloca nenhum outro tipo de cântico em sua boca que não seja aquele que adora o nome do Senhor. O verdadeiro remanescente é aquele que quando verdadeiramente ele calça os sapatos do Evangelho, ele não se permite calçar nenhum outro sapato pelo qual seus pés não ouvem o nome daquele que o chamou, o nome daquele que o levantou. O verdadeiro remanescente é aquele que não se vende, é aquele que não troca. O verdadeiro remanescente é aquele que não dá lugar para a carne, mas vive sempre a dimensão, a presença, a fluidez, o Espírito na sua vida. Se conhece o remanescente pelo seu comportamento, se conhece o remanescente pelas suas atitudes, se conhece o remanescente pelas suas ações. Em Samaria tinha remanescentes, homens e mulheres que, mesmo havendo deuses, não se curvavam a esses deuses, mas o culto deles era direto. Eles passavam em Samaria e eles sabiam que lá tinha um altar de adoração a Deus, e eles não passavam de Samaria sem antes não prestar um culto diante do altar do Senhor, porque o verdadeiro remanescente, ele entende que toda oportunidade, que todo tempo é oportuno para adorar a Deus.
atividades. Tem crente que só adora a Deus quando está no culto da campanha. Tem crente que só adora a Deus quando está no culto do propósito. Tem crente que só adora a Deus quando está nas quatro paredes do templo. Mas a característica de um verdadeiro remanescente, ele adora no congresso, ele adora na campanha, ele adora no culto do propósito, ele adora nas quatro paredes, ele adora em casa, ele adora na rua, ele adora no shopping, no mercado, ele adora na calçada de casa, ele adora tomando banho, ele adora lavando a louça, ele adora varrer a casa. O verdadeiro adorador, todo o tempo é oportunidade para ele adorar o nome do Senhor. Só que Jezabel destrói o altar. Porque aonde tem adoração a Deus, o diabo quer trabalhar para destruir. Toda vida que é um altar de adoração a Deus, o diabo vai trabalhar para destruir. E o que tem de crente, meu irmão, deixando de ser remanescente, porque está se vendendo para os prazeres da carne, porque está se corrompendo com as coisas do mundo, porque está se corrompendo com as iniquidades deste presente século. Mas os verdadeiros remanescentes estão aqui nessa noite. Quem é remanescente aqui, levanta a mão e adora o nome santo do Senhor. Jezabel acaba com o altar e ergue um altar para Baal. E agora ela introduz dentro de Samaria o culto e a adoração ao Deus Baal. Diante disso, alguns profetas foram comprados por Jezabel. Esses profetas agora passaram a profetizar aquilo que Jezabel queria. Aqueles profetas entraram numa atitude de corrupção, se sentando na mesa de Jezabel. Quando Deus levanta Elias para ir até Samaria e restaurar o altar diante do cenário do Monte Carmelo, aonde muitos sabem o desfecho daquela história do que ali aconteceu. Quando Deus levanta Elias, era porque Deus queria revelar que nem todos haviam se corrompidos. Havia um remanescente ainda presente, um remanescente que poderia não ser visto, um remanescente que não poderia ter os holofotes voltados para ele, um remanescente que poderia não ter os aplausos dos homens, um remanescente que não poderia ter as honras dos homens, mas eram os remanescentes que os seus joelhos não se dobraram para Baal. Era o remanescente cuja boca não beijou as imagens de Baal. Era o remanescente que, mesmo não estando diante das luzes, mesmo não estando diante de posições elevadas, mas estavam no secreto, com as suas vidas voltadas para o Senhor. Elias chega a pensar que ele era o único. E tem momento que a gente chega a pensar que a gente é os únicos. Ninguém adora como eu. Ninguém ora como eu. Ninguém prega como eu. Ninguém jejua como eu. Ninguém se dedica a fazer como eu. Ninguém tem a capacidade de se esforçar como eu. Aí é que você se engana. Porque quando Elias estava pensando que só tinha ele numa oração ele disse: Senhor, eu estou indo para o deserto porque é o seguinte: Jezabel, essa mulher maligna, matou seus profetas. Os profetas estão mortos, Senhor. E outra coisa, só restou eu de profeta, não tem mais ninguém. Aí Deus chega para Elias e diz: Elias, aí você que pensa, você que se engana, enquanto você está pensando que você é o único, tem 7.000 que não dobrou os joelhos. Enquanto você pensa que você está orando sozinho, tem mais 7.000 orando. Enquanto você pensa que você está adorando sozinho, tem mais 7.000 adorando. Enquanto você pensa que você está se esforçando sozinho, tem mais 7.000 se esforçando. Aonde os seus olhos não vê, mas os olhos daquele que tudo vê está acompanhando.
O remanescente, quando adora, ele adora somente para Deus ver. Uma das características do remanescente é que ele não espera ninguém adorar para ele começar a adorar. Ele não espera orar, alguém orar para ele começar a orar. Ele não espera ninguém dar o primeiro movimento para ele entrar no movimento. O remanescente, ele adora, independente se alguém adorar ou não, independente se alguém dá glória ou não, ele dá glória, independente se alguém se movimenta ou não, ele se movimenta, independente de alguém tomar uma atitude ou não, ele toma uma atitude. O remanescente faz a diferença. Estamos vivendo um momento em que Deus, ele está observando a sua igreja. E no meio dela, ele sabe quem é os remanescentes. Elias, para ele não tinha mais ninguém. Mas aí Deus chega para ele e diz assim: quem disse que não tem? Tem. Tem mais 7.000, Elias. Não foi só tu que não dobrou o joelho. Babá. Não foi só tu que não emprestou a boca para adorar ele. Tem mais 7.000 joelhos e bocas guardadinhos lá. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Estamos vivendo um tempo em que a peneira de Deus está passando no meio do seu povo. Deus vai começar, anote bem isso. Deus está guardando os seus remanescentes. Deus sabe quem é quem no meio da multidão. Deus sabe quem é quem no meio da igreja. Duas coisas Deus disse sobre os 7.000. Primeiro, Deus disse para Elias: tem 7.000 cujos joelhos não se dobraram para Baal. Então preste atenção, porque dobrar os joelhos é um ato de se curvar. Então Deus estava dizendo para Elias, quando Deus disse para Elias que havia 7.000 que não tinham dobrado os joelhos a Baal, era porque Deus estava dizendo para Elias: olha, no meio de toda uma multidão de pessoas, eu vi que no meio delas tinha 7.000 que os joelhos, quando se dobravam, não era para Baal, era para me adorar. Fala para o teu irmão: até na hora de tu se curvar, Deus te conhece. Até no dobrar dos joelhos, Deus sabe quem dobra o joelho para Ele e quem está dobrando o joelho para Baal. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque nem todos que dobravam os joelhos para o mesmo Deus. Pastor, aí o senhor entrou agora no negócio mais, mas é verdade, irmão. Todos dobravam-se os joelhos, mas no meio daqueles que dobravam os joelhos, Deus sabia quem era que dobrava os joelhos para Ele e quem não dobrava os joelhos para Ele. No meio daqueles cujas bocas adoravam, Deus sabia quem estava adorando a Ele e quem não estava adorando a Ele de verdade. Nem todas as bocas que adoram podem estar adorando o mesmo Deus. Porque primeiro, a boca que adora a Deus, ela nunca vai amaldiçoar, espraguejar, xingar ou falar qualquer coisa que desagrada ao Senhor. Tem gente que na igreja se curva diante de Deus. Tem gente que no templo se curva para Deus, mas em casa está se curvando para Baal.
se curvando para Baal. Nas redes está se curvando para Baal. Nas ocultas está se curvando para Baal. Nas escuras está se curvando para Baal. Nas escondidas está se curvando para Baal. Mas eu vim aqui trazer uma palavra de Deus para a tua vida nessa noite. Ou tu entra para o grupo dos remanescentes que não se curva, que não se vende, que não se dobra os joelhos para o mundo, para a carne. Ou você abre mão de todas as coisas para somente se curvar diante do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Fala para o teu irmão, tu é remanescente? Fala para ele assim, tu é mesmo? O que Deus pode falar dos teus joelhos? E o que Deus pode falar da tua boca? O verdadeiro remanescente, ele não troca a adoração a Deus por nada. Elias tem 7.000, meu filho. Sai dessa caverna, sai. Não é só tu não. Tem 7.000 ali que eu vou usar para fazer coisas que eu quero que eles façam. Tem 7.000 ali que eu vou levantar para fazer aquilo que eu quero que eles levantem. Deus vai começar a remanejar quem não quer para colocar aqueles que quer. Deus vai começar a colocar em separação os que verdadeiramente adoram a Ele daqueles que não querem adorar a Ele. Tem gente que adora para chamar a atenção dos outros. Agora o remanescente adora para chamar a atenção de Deus. Tem crente que muitas das vezes ora para chamar a atenção dos outros, mas o remanescente, ele ora para chamar a atenção de Deus. E sabe qual é o mais interessante? Jesus combateu um grupo religioso, um dos mais fortes da época, chamado fariseus. E os fariseus eram crentes. Por quê? Porque eles criam em grande parte das Escrituras. Então os fariseus eram homens crentes, conhecedores da lei. Eles não concordavam em quando Jesus dizia que ele era o Filho de Deus. Para eles aquilo ali era blasfêmia. Mas os fariseus eram crentes. E Deus condenou uma prática dentre muitas dos fariseus. Era que eles iam para as ruas e começavam a orar nas esquinas em voz alta. Deus estava proibindo a oração pública? Não. O negócio era que Jesus conhecia a intenção pela qual eles estavam fazendo aquilo. Jesus disse, eles não estão orando para o meu Pai, eles estão orando para chamar a atenção dos outros. O remanescente nunca faz nada para querer chamar a atenção do homem. O remanescente, ele sempre vai adorar na humildade de somente atrair a atenção de Deus. Se alguém vai ser consequência do que você está fazendo para Deus. O que Jesus disse, quando fores orar, entra no teu quarto e fecha. Remanescente precisa de holofote não, irmão. Remanescente não precisa de ter plateia para ver ele fazer as coisas. Você percebe quando o crente não é remanescente, quando ele começa a fazer algumas coisas e aí ninguém vê, aí ele chora igual um menino pequeno, irmão. Aí já pergunta, tá chorando por Deus. É porque ninguém me vê. É porque, irmão, Bíblia, irmão. Jesus, quando orares, entra no teu quarto e fecha a prática de remanescentes aqui. Entra no teu quarto e fecha a e ora ao teu Pai que te vê nas multidões.
Eu não preciso, o remanescente não precisa chamar a atenção de ninguém. Ele só precisa entrar no quarto, fechar a porta, entra no secreto, fala com Deus no secreto, adora Ele no secreto. Porque tem gente que só adora quando está na igreja. Tem gente que pensa que o culto a gente só presta quando está no templo. E não é. O culto começa a partir do momento que você abre o olho. Você vai dormir hoje, não vai? Você vigia. Você é remanescente. Se tiver que virar à noite, vire de joelho no chão falando com Deus. Não mais na tela do celular deitado na cama. Não mais conversando com Jezabel que está tentando quebrar a essência de remanescente da sua vida. Não mais beijando Baal. Não mais se curvando as coisas que estão te levando para mais longe de Deus do que para perto dele. Mas você vai dormir. E amanhã você vai, se Deus permitir, não vai acordar. Se Deus não permitir, meu irmão, talvez a gente não acorde. E talvez a gente nem esteja mais aqui, esteja lá na glória. Quando você abrir os seus olhos, você já tem que começar a cultuar Deus e a mim. Mas em casa só tem eu e os meninos. E daí? Remanescente que é remanescente, se ele estiver sozinho em casa, ele começa a adorar, irmão. Glória a Deus. Ele liga o som no último e começa a adorar a Deus. Daqui a pouco ele dobra o joelho e começa a chorar diante do Senhor. Daqui a pouco ele está deitado no chão e está rolando na presença do Senhor. Daqui a pouco ele está de pé, saltando, marchando, sapateando, falando em línguas na presença do Senhor. Porque remanescente para adorar não precisa ser virado. Só precisa de estar no lugarzinho secreto. A nossa geração está indo por um caminho pelo qual a essência de verdadeiros adoradores estão se esvaindo da vida de muitos. Tem muitos prestando um tipo de adoração que não agrada a Deus. Tem muitos prestando culto que o Senhor não tem recebido, porque não adianta você adorar a Deus de uma forma, prestar o culto a Deus de uma maneira, e depois lá fora, no particular, você está fazendo tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Cuidado, tem 7.000 que o Senhor guardou. Deus disse para Elias: Elias, tem os remanescentes no meio de um mundo cheio de corrupção e pecado, no meio de tantos escândalos que nós estamos vendo no meio evangélico. Tem gente que está dizendo assim: não tem um que presta naquele meio. É tanto escândalo, irmão, surgindo no denominado mundo gospel, no mundo cristão, no mundo evangélico. É tanta coisa, meu irmão, é tanto escárnio acontecendo no nosso meio, que tem gente do nosso meio que nem acredita mais que tem crente verdadeiro. Vocês acreditam? Irmão, eu já ouvi isso. Crente de estar de dentro da igreja, adorando, cultuando, mas não crê que tem crente fiel a Deus. Para ele todo mundo é igual, mas ele está lá no meio. Para ele não tem crente sincero, mas ele está lá no meio. Não tem. No meio da corrupção, nem todos estão corrompidos. No meio dela, Deus sabe quem é quem.
haviam se corrompido completamente. Mas aí Deus olha para Noé e vê que no meio daquela geração, Noé não tinha se corrompido e não concordava com aquela corrupção. Agora tem um perigo muito iminente nos nossos dias. É o quê? O diabo, ele trabalha com estratégia. Então é o seguinte: eu posso não praticar, mas eu também não vou me opor a quem pratica. Aí o que acontece com a nossa geração? Tem uma geração do nosso meio, meu irmão, que não peca, mas também não é contra o pecado. Não se prostra a outros deuses, mas também não se opõe contra quem se prostra. Não anuncia a verdade, não prega o que tem que ser pregado. E o diabo está trabalhando dessa forma. O diabo está conservando pessoas dentro da igreja, no meio da igreja, que eles podem não se corromper, eles podem não pecar, mas no entanto eles estão achando o pecado coisa normal. E isso não pode acontecer na vida de quem é remanescente, irmão. A gente não peca porque o pecado pode nos levar à condenação ao inferno. Mas eu também não posso achar normal o pecado deliberadamente acontecendo no meio do povo de Deus, porque isso não provém do Senhor. E Deus quer levantar o remanescente justamente para fazer a diferença. Deus quer levantar os remanescentes justamente para mostrar que no meio da igreja pode até ter gente pecadora, pode até ter gente acostumado com o pecado, pode até ter gente achando que fornicar, adulterar é normal, mas o remanescente vai ser boca de Deus para denunciar a sujeira e o pecado do mesmo povo de Deus. Esse negócio aí, não. Eu não pecando, tá tudo bem. Deixa lá. Deixa não, irmão. Tu é remanescente. Aleluia. Fala pra esse crente aí, como o pastor Adalto disse, bonito, que crente não tem crente feio. Vira pra ele e diz: Deus quer te levantar. Fica de pé essa noite. Deus quer levantar os remanescentes aqui nessa noite. Deus quer os crentes nessa noite que não pecam, mas também não concordam com esse pecado solto no meio da igreja. Deus quer os crentes fiéis nessa noite, cujas suas bocas são somente para louvor a Deus, cujos seus joelhos é somente para se prostrar diante do Senhor Jesus. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer que você é um dos remanescentes, em que no meio do mundo todo Deus está olhando e está dizendo: tem muita gente no meio que não está me adorando de verdade, mas lá no meio tem uns 7.000. No meio pode até ter falso adorador, mas aonde tem o falso, o verdadeiro tem que aparecer. Quem eram os remanescentes? Os que se destacavam. E Deus disse para Elias que ele guardou, ele separou 7.000 que não se prostrou. Porque o crente é separado, meu irmão. O crente santo, ele é separado por Deus. Deus separa ele de tudo. O crente
nessa noite: tu é remanescente. Não se vende, não. Não se troque, não. Fala para ele: não vai no embalo, não. Sai da rodinha. Para de pegar o embalo de falar mal. Para de insistir naquilo que Deus não tem negócio. Para de insistir naquilo que Deus não tem propósito. Para de insistir naquilo que Deus não está no meio. Seja remanescente, seja separado, seja exclusivo para Ele. Para de querer adorar a Deus da forma que tu quer adorar, achando que agrada a Deus. Sabe que é um dos maiores problemas da nossa geração hoje? É porque eles querem fazer aquilo que eles acham que tem que fazer. Só que para Deus eu não faço aquilo que eu acho que eu tenho que fazer. Para Deus eu tenho que fazer aquilo que Ele se agrada que eu faça. Então quando você vai adorar, você não pode adorar com a vida de qualquer jeito. Você tem que adorar com a vida santa diante da presença dEle. Porque Deus não quer receber qualquer coisa. Ele tem que receber o de melhor. Feche os seus olhos e vamos adorar Ele nessa noite. E fala para Ele: ofereça a melhor adoração para Ele nessa noite. Feche os olhos nessa noite. Aplaudem glorificando o nome santo do Senhor nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Não se esqueça, você é um remanescente que Deus conta para essa geração. Você é um remanescente, a igreja remanescente faz parte da igreja remanescente.
Ele diante de qualquer situação, amém? Que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida, que Deus em Cristo abençoe essa igreja. O meu desejo é que Deus continue honrando e sustentando vocês por muitos e muitos anos, até que o Senhor Jesus venha e nos arrebate, e nós estaremos com Ele por fim na eternidade de glória, amém? Aonde só os remanescentes é que vão entrar lá, amém? Os remanescentes nessa noite glorificam o nome do Senhor. Glória a Deus. Tem remanescente aqui? Mas aonde está a primeira alma que ouviu a palavra nesta noite e quer fazer parte deste reino, que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Aonde está a primeira alma? Aleluias. Quem sabe você foi até remanescente, mas desistiu, parou. Mas o Senhor Deus está te chamando, dizendo: ainda tem gente